Olá pessoal, eu sou o Márcio Vitorino, autor do livro Alfabetização de Dados, e nesse vídeo eu vou fazer um breve resumo, dos vídeos sobre o capítulo 6. Lembro mais uma vez, primeiro lê o capítulo e depois vem assistir aos vídeos, porque eu já vou usar o vocabulário aqui de quem já leu pelo menos uma vez os capítulos, tá certo? Então nesse capítulo nós vamos abordar o Big Data, que foi um fenômeno aí que surgiu, um dos motivos foi o barateamento do hardware, então muita informação disponibilizada na internet, um volume absurdo, numa variedade de formatos muito grande e uma velocidade de processamento adequada. Exemplo prático, Não adianta eu ter um grande volume de dados, uma grande variedade, se eu demoro para analisar esses dados. Então, um exemplo seria, por exemplo, o Waze, O Waze ele quer te informar onde há engarrafamento. Só que ele pega dados aí de milhares de carros. Imagina se ele demorasse 1 a 2 horas para processar isso. Então você olharia o seu Waze, veria que tem um engarrafamento, que na verdade não existe mais, porque o engarrafamento durou meia hora e demorou 2 horas para processar esse conjunto de dados. Então ele vai te dar uma informação errada. Então a velocidade de processamento desse grande volume, grande variedade, tem que ser adequada ao tipo de problema que ele tem a intenção de resolver, tá certo? Que ele se propõe a resolver. Então, a partir do Big Data, novos bancos de dados surgiram. Então é legal também que vocês não vão ficar com aquela impressão de que só existe banco de dados relacionais. Então, muita gente fala que o banco de dados NoSQL veio para substituir o relacional, que a tecnologia relacional caducou. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, o banco de dados relacional ele era utilizado inapropriadamente em algumas soluções e por isso a performance era muito fraca. Então, na verdade, se você tiver utilizações adequadas do banco de dados relacional, ele vai continuar existindo. Tem várias propostas aí, a Oracle o dono da Oracle é um dos caras mais ricos do mundo e a Oracle continua investindo aí em bancos de dados relacionais. Só que ela tenta botar o banco de dados em memória, então ela está tentando otimizar. Porque o banco de dados relacional, pessoal, ele tem a característica ACID, alguns falam ACID, onde ele permite uma consistência de dados, isolamento de transações, e o banco de dados NoSQL ele tem uma consistência eventual. Então ele pode ficar inconsistente alguns minutos. Então, em algumas aplicações você pode usar o relacional, é mais adequado. Mercado financeiro, por exemplo, eu não posso ficar 1 segundo inconsistente. Enquanto que o banco de dados NoSQL, ele pode ser utilizado em determinadas áreas, onde também a utilização dele é muito adequada. Exemplo prático, se você reservar um hotel, aí houve, por exemplo, uma sobreposição de um quarto, por exemplo. Os hotéis, pessoal, ficam aí a 80% de ocupação. Se você chegar lá no hotel e tiver dado problema nisso, os caras vão te botar em outro quarto e não vai ter problema, beleza? Porque eles trabalham com uma margem de segurança, tá legal? No mercado financeiro não tem essa possibilidade. 1 segundo de inconsistência você quebra um banco, quebra uma instituição financeira. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte, o local mais adequado para você usar determinada tecnologia. E o banco de dados NoSQL veio bem legal para resolver esses problemas aí de um grande volume de dados, o processamento de dados não estruturados, como é o relacional, tabelinha tudo certinha. Então a gente tem aí, a gente vai apresentar, já apresentou no capítulo que vocês já leram, os bancos de dados lá, chave e valor, onde eu diria que o valor é uma caixa preta, você recupera a chave, depois você processa aquele valor no seu programa. Você tem aí o banco de dados documentos, onde o armazenado é um documento que pode ter uma certa estrutura, não precisa ser igualzinho todo o registro, mas pode ter uma estruturazinha como um arquivo JSON, por exemplo. Você tem o banco de dados família de colunas, que é muito parecido com o relacional, e você tem o banco de dados aí orientado a grafos, que permite aí você trabalhar, por exemplo, Facebook, em redes, redes para percorrer redes, saber quem é o cara ou a mulher, que mais atrai seguidores, coisas do tipo. Então acho que esse capítulo é bem legal para vocês desmistificarem, que existem outros paradigmas de bancos de dados a não ser o relacional. Então é no modelo lógico, olha só que legal, pessoal, quem está acompanhando a leitura do livro. No modelo lógico é que a gente vai definir se a gente vai usar a entidade de relacionamento para gerar tabelas, para gerar, nós de grafos e assim por diante, beleza? Então, o modelo lógico a gente já escolhe um paradigma para continuar no projeto lá do nosso banco de dados, beleza? Então, pessoal, boa leitura aí, boa diversão. Se você caiu aqui de paraquedas, esqueci de informar. Esses vídeos são sobre o capítulo Alfabetização de Dados. A gente botou o QR Code e o site aí para compra do livro com desconto. Você compra o livro e começa a ler lá desde o capítulo 1 e volta para o capítulo 6 assim na sequência. Tá legal? Grande abraço aí, bom aprendizado a todos. Até mais!